Olá, você que está conectado conosco nessa nova jornada, bem-vindo ao Conexão Egrégora. Hoje nós estamos tratando aqui de um tema muito desafiador, que são as principais tendências que estão moldando o futuro aí das empresas e a forma de lidar com isso. O empresário está sempre sendo desafiado a enfrentar novas tecnologias, a concorrência que vem de longe, a forma de gerenciar pessoas, seja no presencial ou no remoto, reinventar negócios, isso é o tempo todo nós estamos sendo desafiados. Não é fácil, não é simples, não tem solução mágica, mas nós trouxemos hoje aqui, para esse novo episódio do Conexão Egrégora, duas ilustres personalidades dessa área de inovação e internacionalização. Eu tenho aqui conosco Gilberto Lima e Henri Quaresma. Gilberto, por favor, se apresente, dá aí um olá para nossa audiência. Poxa, em primeiro lugar, dizer da minha honra com esse convite de participar do Conexão Egrégora, na tua presença, Cavalcante, que é alguém que eu tenho uma profunda admiração pelo altíssimo nível, autoridade que você representa em termos de gestão, de visão, de estratégia e tudo que eu sempre vi você coordenar com muita admiração. E o Henrique Quaresma, né, que é esse querido amigo da área internacional que conheci nas andanças aí das minhas tarefas de internacionalização de empresas do país e, mais recentemente, das empresas de base tecnológica que nós ajudamos a globalizar. É um prazer estar aqui e poder refletir um pouco sobre esse processo disruptivo, essa mudança exponencial acelerada pelas novas tecnologias. Vamos falar desse lado humano. Vamos falar disso e o lado da humanização que está por trás disso, né, Fundamental. Gilberto? Exato. E Quaresma, diga aí, como é que você vê esse novo desafio conosco aqui, né? Parceiro nosso aí do Bem, Conexão. primeiramente é um grande prazer, uma surpresa, né? Estar com tanta gente conhecida, né? Cavalcante já colega de trabalho já de muito tempo, Gilberto também, né? Tivemos aí muito contato, muitos projetos conjuntos aí no passado, na época aí de Federação das Indústrias, né? Então, para mim, eu me sinto em casa aqui com vocês e para tratar também desses desafios, né? Principalmente do pós-pandemia, que acabou mudando toda a estrutura, toda a estratégia aí das empresas do mundo. É isso. Chega aqui o Gilberto fazendo esses elogios e tudo, a gente acaba quase acreditando, né, nessas coisas. Esse é o ponto. Não, pode acreditar. Mas eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de ter amigos da qualidade de vocês, né? E que tem um grande talento a contribuir para tanta empresa que está precisando repensar, desenvolver novos caminhos e tudo mais. Gilberto, eu queria começar contigo aqui. Como é que você vê a questão dos líderes, donos de empresa, empresários, gestores e tudo? Como é que eles lidam ou estão sendo desafiados a lidar com essas mudanças constantes no ambiente dos negócios, seja tecnológico, seja ambiental, seja social, as cobranças sociais, regulamentações de todo tipo? Olha, o grande conforto que tem, que não é um problema particular isolado desse ou daquele grupo, desse ou daquele setor, É, né? Porque a coisa, obviamente, é generalizada. O que nós estamos enxergando é uma aceleração contínua, permanente. Vamos dizer que o mundo, ele absolutamente mudou de novembro de 2022 para cá. Se nós considerarmos que a OpenAI, né, com o lançamento do chat GPT, e aliás, lançaram ontem, né, uma nova versão, completando o seu primeiro ano de empresa, imagina que foi a primeira empresa a conseguir uma marca de 100 milhões de usuários de maneira muito rápida, né, mais rápida do mundo. Porque o que eles trouxeram em termos de inteligência artificial, permitindo a emulação da linguagem natural humana, é de uma disrupção humana mesmo, propriamente dito. O Yuval Harari, o grande pensador de futuro, o grande historiador, né, autor do Homo Sapiens, do Homo Deus, do uhum, 21 lições para o século XXI, ele diz que é a primeira vez na história que aquilo que nos diferencia absolutamente de tudo da existência planetária, que é a linguagem, ela está sendo emulada por alguém e com maior eficiência. O que quer dizer, apenas nesse exemplo, que as tecnologias estão a colocar todos os decisores, os líderes, numa condição de ansiedade, de alguma forma. O que a gente verifica dentro das empresas, que a gente apoia, é que há uma certa ansiedade por ter uma maior produtividade,
mas ao mesmo tempo não perder dinheiro, não jogar dinheiro fora, comprando ou investindo em equipamentos, em tecnologias que não vão corresponder à necessidade e foco daquela atividade empresarial específica. A outra, que é o maior desafio de todos, é que isso não possa ser, não deve ser, não tem como ser vertical. Que de alguma maneira a compreensão do core business da empresa, do entendimento do mercado e das tendências de impacto de mudanças nesse mercado, dos stakeholders como um todo, do perfil do profissional a ter nesses novos desafios, com as mudanças que a tecnologia está proporcionando no setor de atuação, mas também como é que vai ficar a concorrência, como é que vai ficar tudo ao mesmo tempo. Então, é de fato um momento desafiador em que o letramento digital, que é uma coisa básica, precisa ser feito. As organizações não têm ideia e talvez passe como natural, principalmente em gerações um pouco mais antigas, de entender determinadas linguagens. Ninguém é obrigado a entender o que é nanobioinformática, o que é blockchain, o que significa a aplicação da IA voltada a uma campanha de marketing, etc. e tal, da noite para o dia. Todos estão, de alguma maneira, esse é o lado bom da coisa, né? Desafiado pela mesma realidade. E a possibilidade que tem de conseguir sair do outro lado com qualidade, com produtividade, com uma reação no tempo que o mercado exige, que é o time to market, ele existe independente de qualquer coisa. O perfil dos novos consumidores muito plugados, muito conectados. A capacidade que ele tem de fazer isso é a mesma necessidade de todos os concorrentes. Então, que cabe a esse letramento digital próprio do líder, para começar, a humildade daquilo que eu chamo de impermanência ou da sua auto-obsolescência. Se o líder não trouxer para si o conceito de que ele está em módulo beta, de que ele está em módulo de aprendizagem permanente e que ele tem que se desconstruir, como diria o futurista Alvin Toffler, né, que os analfabetos do futuro não serão os que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não tiverem a capacidade de aprender, desaprender para aprender de novo. Chegou a era de Alvin Toffler alertado lá pelo futurista, o futuro começou e é nesse momento que os líderes se encontram. Pois é, você sabe que aí vem um outro desafio, eu queria passar aqui para o nosso Claro. amigo Quaresma. Vou jogar uma questão complexa para você, Quaresma. O que acontece é que a tecnologia, historicamente, evoluía muito devagar, né? Descoberta lá da roda, do fogo, né? Gerações e gerações ficavam dentro daquele mesmo paradigma tecnológico. E hoje as mudanças ocorrem várias vezes durante a vida de uma pessoa. A realidade da nossa época lá, de criança, para hoje, é completamente distinta. E a questão é que nós continuamos sendo humanos do mesmo jeito. A gente tem uma capacidade enorme de inventar novas tecnologias, novos caminhos, novas soluções. O letramento que você fala exige, inclusive, uma adaptação a tudo isso, mas a gente continua sendo limitado, Quaresma, na capacidade de absorver, adaptar-se a essa realidade e colocar em prática. Como é que você vê isso? Você que lida, você tem muitas ações na China, rodando por lá, muita coisa. Como é que você vê isso diante desse cenário? Bem, eu acho que principalmente é a questão da interação, né, da pessoa com a tecnologia, né? Então, de uma forma que isso seja harmônico, né? Que esse é o segredo, digamos, do negócio se desenvolver, né? Então, até vou dar algum exemplo. Você citou ali China, né? Em 2015, o Jack Ma, né, que é o fundador do Alibaba, ele pegou uma ideia, né, nessa questão humana, né? Vamos dizer assim, né? Que era o dia do solteiro, né? O duplo Eleven, né? Dia 11 de novembro. Isso é comemorado nas universidades chinesas, né? Porque como eles têm aquela dificuldade, às vezes, até na questão do namoro, né? Que o namoro ele ocorre na faculdade ou ocorre no trabalho, né? Normalmente na China, né? Mas sim a questão dos solteiros, né? Então ele pegou essa data do solteiro e resolveu criar um grande evento, né? De venda, né? Tipo um Black Friday, né? E, simultaneamente, integrou todas aquelas lojinhas que... Isso foi em 2015, tá? Pegou todas aquelas lojinhas que não tinham internet, integrou a internet e linkou na plataforma do Alibaba, de forma que você poderia comprar um presente para si mesmo, né? E depois pegar naquela lojinha com código QR, né? Então, em 2015, isso era uma grande novidade. Hoje, para nós, já está acontecendo normalmente, mas naquela época, 2015, isso foi realmente um avanço muito grande. E teve uma explosão de vendas, né? Isso daí, né? Então, se tornou o Black Friday da China, né? O duplo Eleven, né? Então, isso é um exemplo muito marcante com relação dessa questão humana com a questão da tecnologia. Agora, com a questão da tecnologia, né?
Recentemente eu estive na China, logo depois aí da pandemia, fazendo uma boa prospecção, e a gente percebeu o seguinte: o grau de automação que teve, né, que o país ficou fechado praticamente 3 anos, o grau de automação é uma coisa absurda, né? E aproveitando plataformas já existentes, né? O caso, por exemplo, da entrega de produtos, né? Você tem um carro autônomo fazendo entrega de produtos. Você compra o produto num aplicativo de celular, né? Com a geolocalização, fica no local na rua esperando, o carro passa lá, abre uma portinha e você pega o produto, pega a pizza, ou pega, né, a bebida, né? Então isso foi um aproveitamento, uma tecnologia já existente, mas customizada para essa necessidade humana que foi realmente toda essa restrição de contato, né, decorrente da pandemia. Então a gente tem uma série de exemplos, né, de como isso se desenvolve, mas uma questão fundamental, aí você colocou a questão dos líderes, né, é a questão da sustentabilidade do negócio. Você não adianta criar um negócio que não tenha sustentabilidade. Não me refiro à sustentabilidade ambiental, claro, ambiental é importante também, mas a sustentabilidade do negócio. É o que eu digo que é a ignição do negócio, né? Você tem que ter um negócio que seja sustentável e tenha uma ignição, né? Que ele consiga realmente crescer e alavancar. Muito bem. Falando isso aqui, Gilberto, você trabalha muito com startups, né? Você tem uma tradição já de trabalho nessa área. De certa forma, o Quaresma também, lá em Santa Catarina, já tem muita experiência com isso. Nós temos, assim, simplificando o universo de empresas, nós temos as startups que estão começando com uma mentalidade diferente, buscando encontrar um nicho específico, né, de oportunidade e tal. E nós temos a outra realidade, que são as empresas que já estão aí há muitos anos, que já estão até maduras, consolidadas de alguma forma e envelhecidas, e precisando se reinventar. Eu trabalho muito com essa questão de transição geracional. Os fundadores passando para os primeira, segunda, terceira geração, isso acontece muito. E eu vejo muito o papel da segunda ou terceira geração entrar nesse processo de reinvenção. É uma colisão de forças dentro das empresas, um negócio absurdo, mas tem que acontecer. E eu sei que o Quaresma tem trabalhado nisso, ajudando empresas a se reposicionarem ou reinventarem ou descobrirem outras formas de utilizar a sua infraestrutura para que elas possam se desenvolver ou achar caminhos mais lucrativos, mais interessantes ou mais sustentáveis. O Quaresma, vamos puxar isso aqui que depois a gente passa a bola para o Gilberto. Tem aquele exemplo ali, digamos que foi nível internacional da China, que foi um aproveitamento. Nós temos questões locais, né, que são até atividades que a gente desenvolve aqui com as nossas empresas, né? Então, vou até dar um exemplo de um caso típico, né, de uma empresa que ela tinha uma estrutura de produção na Ásia, tem uma área de trade na Europa, né, e um sistema de distribuição no Brasil e América do Sul, né, desse produto, né, na área de autopeças, digamos, né. E ela queria o seguinte: disse, olha, eu tenho essa estrutura toda aqui e eu preciso rentabilizar mais essa estrutura. O que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo? Né? O que eu posso fazer? Que outro negócio que eu posso fazer? Né? Então, a gente tem uma metodologia própria para isso, né? E fizemos um trabalho, digamos, com toda a equipe técnica da empresa, né? Tentando que fosse eclodido aí as ideias deles, né? Mas a partir de um perfil de informação já de mercado, né? Digamos, a tendência de mercado de alguns setores, né? Por exemplo, a parte de mobilidade elétrica, a parte de trabalho em casa, enfim, carregadores elétricos, né? Então, com isso daí foi identificado, né? Quer dizer, foi identificado assim 3 áreas, né, de negócio que a empresa poderia utilizar aquela mesma estrutura. Né? Então, foi nessa área de mobilidade elétrica, né? que ela foi o ponto que foi determinado. Então, a empresa foi feito o plano de negócio, a empresa já está operando, já está produzindo esses outros produtos, né? Está utilizando a trade que eles têm na Europa, está fazendo distribuição toda na América do Sul, aqui, México e, aliás, América Latina, né? E vendendo no Brasil o produto. Quer dizer, ela praticamente ela dobrou, né, a rentabilidade dela utilizando a mesma estrutura e o mesmo pessoal, né? Então, e fazendo inovação tecnológica também, porque ela fez um produto, desenvolvido um produto diferenciado.
Pois né? é, mas, Tem- Quaresma, esse não é trivial esse tipo de situação, porque é o seguinte, você faz a mesma coisa a vida inteira usando aquela estrutura e chega Exato. a certo ponto que você fica naquela... Sempre foi assim, né? Sempre será assim, é desse jeito que é. E, Não, mas aí e, tem um ponto, e ô, como é que Cavalcante. você faz para mudar isso? É, É. mas aí tem um ponto importante, que a decisão é o dirigente da empresa, né? Ah, Ele tomou a decisão de pensar fora da caixa, né? Ele tomou a decisão, né? Então, nós vamos fazer isso aqui, quer dizer, então a questão da liderança é fundamental, quer dizer, você tem que ter uma liderança também, alguém que queira, né? Porque ele, claro, o cara, ele tem o resultado ali da empresa, ele viu que teria essa perspectiva e a partir dali que realmente a coisa se desenvolveu. Mas é muito importante aí é um trabalho que é feito também com a equipe, né? A equipe toda tem que estar sintonizada com eu, eu essa, queria explorar isso com aqui essa ideia. com Gilberto. Gilberto, uma startup, quando nasce, normalmente são 2, 3, 4, 5 pessoas ali que vão se juntando, vão se organizando com muito entusiasmo e tudo. Boas startups começaram assim, muitas começaram assim. Aí você vai para dentro de uma empresa que já amadureceu, vamos dizer assim, que ela já está consolidada. O que é uma empresa consolidada? Ela está estruturada, ela tem departamentos, gerências, lideranças com papéis definidos, silos organizacionais bem arrumadinhos, né? Porque ela precisa fazer as mesmas coisas sempre da melhor forma. E isso não é o melhor ambiente para você inovar. A inovação, ela pressupõe que você possa usar o máximo possível do conhecimento coletivo e das energias de todos. E aí, como que você vê esse desafio para uma empresa que já existe e que tem que continuar pagando as contas no mês a mês ali, né, honrando os compromissos, mas que ela precisa começar a se flexibilizar ou se tornar mais criativa para desenvolver alguma coisa nova? Eu acho que inovação Ah, é mais ou menos o que era a grande máxima das vendas, né? Se o dono da empresa não é bom vendedor, né, alguém tem que ser, né? Todo dia, toda hora, alguém tem que estar vendendo, porque a é, empresa depende disso. é, Inovação está no mesmo patamar hoje. Se os donos da empresa, diferente do exemplo que o Henry trouxe aqui, né, não tiver, o líder não tiver essa capacidade, ele é mais conservador, em time que está ganhando não se mexe, esses paradigmas é que estão aprisionando. A Blockbuster deixou de existir quando alguém enxergou que poderia existir uma Netflix, né? Um dia a Tiffany era um armarinho, entende? E virou a grande referência do mundo do luxo, né? Nas joias. A Baidu, na China, para dar um exemplo chinês, que é a gigante da internet, seria o Google chinês, hoje está no negócio de ônibus, e ônibus conectados ao 5G e autônomos, né? As empresas que estão pensando e fazendo o que sempre fizeram, obviamente que não pode esperar, numa dinâmica de mudança como essa, ter resultados de sobrevivência. A probabilidade é o contrário. Então, o tema Open Innovation, ele é fundamental para os líderes enxergarem e tratar isso com muita seriedade. Se não são capazes, às vezes, por conta própria, ou o time interno, de enxergar aonde podem aproveitar seus recursos, suas potencialidades, seus diferenciais competitivos, para enxergar, com o apoio da tecnologia, novos nichos de atuação ou novos modelos de negócio, né? Porque muitas vezes o negócio é venda de produto, mas pode virar venda de assinatura, né? A prestação de um serviço, né? é. Então, as inovações não estão apenas na tecnologia aplicada à máquina, equipamento, a software, mas a tecnologia metodológica, processual, muita coisa não precisa ser uma inovação radical, pode ser incremental, mas alguém tem que pensar. E não é criando o departamento de inovação da empresa que isso vai ser resolvido. A gente vê muito isso nas empresas de tecnologia com as quais eu tenho muita relação. Nesse sentido, o teu exemplo aqui das startups é fantástico, porque a grande empresa consolidada, eu tenho um amigo, não posso mencionar a empresa, mas ele dirige a área de inovação de uma gigante global no Brasil. Ele diz, olha, o Titanic para poder fazer, né, o navio que seja, para não falar Titanic, o navio para fazer a curva, né, é muito demorado, é muito Isso. difícil e a É. velocidade atropela. Então, o que que essas empresas estão fazendo? Buscando no conceito de Open Innovation a presença de startups ou a busca de instituições que organizam startups que possam ter soluções equivalentes ao nicho, se é o nicho de energia, se é a atuação no setor de educação, se é no varejo, o que for, que tenham soluções que possam dinamizar e potencializar o negócio que eles tradicionalmente fazem. Existem muitos insucessos quando as empresas tradicionais, então, compram essas startups e tentam impor a cultura delas
para uma cultura de startup que é uma cultura de de velocidade velocidade. e ousadia, né? É. Então, esse equilíbrio do Open Innovation via startups, ou às vezes via consultorias especializadas em níveis de inovação mais aprofundado, podem ser muito úteis no processo de escala e potencialização dos novos negócios que a empresa Interessante. precisa. Interessante isso, Gilberto. Agora, o que eu vejo também acontecer muito nas empresas, empresários que gastam o seu tempo naquilo que não é necessariamente o que mais gera valor para os negócios. Às vezes tem empresários com tempo muito dedicado a questões operacionais miúdas por uma questão pessoal, fez a vida inteira assim, não quer abrir mão daquilo ali. E eu diria que se você não prioriza um determinado tempo, ele nunca vai acontecer. Por exemplo, se você não tiver disciplina de dedicar parte do seu tempo para estar descobrindo coisas novas, fazendo conexões, abrindo outros caminhos pelo mundo afora, isso nunca vai acontecer por milagre, Perfeito. não é? Então, primeiro é uma decisão de cunho pessoal, de como é que eu vou aproveitar melhor meu tempo. Se você gasta seu tempo todo só em questões mais de rotina da operação, você vai acabar ficando preso naquela rotina e Com naquela certeza. operação pro resto da vida, Uhum. né? E aí, o Quaresma, como é que você vê esse tipo de situação? Essa questão da dedicação do empresário, como é que, porque você sabe o que que é empresário? Às vezes as pessoas pensam que empresário é super-homem ou super-mulher, né? Na verdade, é um ser humano que tem obrigações, Fragilidades, como fragilidades, todos, claro. todos têm problema de saúde, tem Isso. família, tem um monte de coisa, E tem como tem, né? como tem, E como como tem. tem problema de saúde. E como é que ele consegue, dentro desse cenário todo, achar equilíbrio para conseguir trabalhar alguma coisa nova? O Bem, lado humano disso. ok, eu só vou pegar uma puxada ali quando na fala do Gilberto também, quando ele falou ali das startups e das empresas, né? É o que está se consolidando muito hoje, até nessa questão da inovação, as grandes empresas, né, criar realmente um grupo de startups satélites, né? Eles criam um fundo ali e começam a fornecer recursos para novas ideias, né? Que sejam ligados àquele negócio da empresa, né? Para Uhum. aperfeiçoar, para melhorar, criar coisas novas, né? Então a gente tem acompanhado um pouco essa área também e tem tido ótimos resultados, assim como inovação de grandes empresas, né? Grandes empresas acabaram até criando novos negócios em decorrência dessas startups aí. Você está Mas falando do o conceito de Open Innovation, as empresas Open Innovation, colaborando exatamente, com startups e tudo. Exato. é uma grande empresa, ela cria lá um fundo, né, um Uhum. certo valor lá, começa a financiar ideias novas, né? E sendo sempre que ela tem uma participação, digamos, acionária, digamos, nessa startup aí, né? Você E a sabe, coisa vai ser... Quaresma, vou explorar só esse ponto seu. Se você pega Sim, uma grande empresa, uma empresa de médio porte, com capacidade de sim, investir, e você começa a apostar em várias opções diferentes, em várias parcerias, isso, mais de uma parceria, caminhos isso, diferentes, você está diminuindo o risco da inovação. Dilui. Dilui, claro, porque você vai testando e vendo qual que tem condição de ir à frente. Deu certo? isso. Segue. Se não deu, pivota ou cancela. Claro, Não é isso? isso é muito comum hoje em É, dia, essa estratégia está sendo muito utilizada e pode dar um resultado. Aqui é. mesmo em Santa Catarina, muitas empresas aqui que estão aqui digamos aqui nesse polo tecnológico, né, nesse ecossistema de inovação, participam de projetos em grandes empresas dessa forma. Então, é algo bem interessante, reduz bastante o risco e tem uma possibilidade de sucesso bem maior, né? Bem maior. É. Mas aí, com relação ao empresário, com relação à preocupação que você colocou, é claro que é importante que a empresa tenha um sistema de gestão também adequado, né? A gente falava aí com relação a conselhos, né? Então, você tem o conselho consultivo, né? Se é uma empresa de médio porte, pequeno porte, né? Você tendo um conselho consultivo com pessoas externas, né? Que possam ajudar a trazer coisas novas, né? E mitigar riscos, né, internos da empresa, é um investimento fabuloso. Você reduz muito aí, digamos, aí o risco, né, do próprio empresário, né, de até ter um problema de saúde, digamos, né. Então, cada vez mais, o americano já fazia isso há muitos anos, né. E agora no Brasil está se começando já, isso já tá meio que usual, né. Empresa de médio porte tem um conselho Consultivo. consultivo, né? É. E pessoas que vão ali ajudar e reduzir esse risco do empresário. Nas empresas maiores, sem dúvida nenhuma, o conselho de Mas, administração, as instâncias mas todas de veja, mais uma vez, monitoramento. veja o que você está falando aqui. Ele falou de Open Innovation, coloca-se um monte de startups miudinhas ali para ajudar a Isso, construir alguma coisa. Ele está falando de conselhos se abrindo
para trazer o quê? Nós estamos fazendo conexão de pessoas com Com conhecimentos, certeza. competências, experiências diferentes Exatamente. para gerar novas ideias e novos caminhos. E aí se frisa uma importância, que esses Ah, conselhos, e eu sou conselheiro de alguns grupos, têm a diversidade. tem a diversidade. Isso Isso. não é um ponto assim simples. Quanto mais diverso, melhor, né, Quanto Gilberto? mais diverso, melhor. Porque se na hora de eu vender o meu produto, né, para o digital, físico, seja como for, no ponto de venda, seja como for, para mim, eu preciso de venda. E nessa hora eu quero tratar todo mundo bem para voltar a comprar comigo. E nessa hora eu não estou vendo gênero, raça, não estou vendo nada. Se eu quero entender melhor esse consumidor que está cada vez mais exigente, mas não tem dentro da minha estrutura produtiva, da minha estrutura de marketing, comercial, de quem pensa a empresa, do conceito dela, essa diversidade, como é que eu vou dar conta de conseguir alcançar as exigências desse novo público, de novo, cada vez mais exigente e cada vez mais tecnológico? No conselho, minimamente, você precisa ter essa diversidade representada. Fantástico, Minimamente. é um fato. E agora, vocês falando sobre essa questão, eu volto de novo à questão das pessoas. Humano. Vamos voltar ali, tecnologia com ser humano. A pandemia fez com que a tecnologia que já estava criada há muito tempo, que essa questão de recursos online aqui, de reuniões, de meetings, igual a gente está fazendo, isso já existia. Aí a Explodiu, né? pandemia fez É. com que a gente aprendesse a usar na marra, né, esse tipo de situação. Na sequência, nós passamos a ter uma dificuldade dentro das empresas, que é lidar com o presencial, com o remoto, com essas novas formas de trabalhar, de gerenciar equipes, de remunerar equipes, que não é só CLT, já faz muito tempo, é PJ, ou então o pessoal que é cooperado, tem várias formas de relacionamentos hoje. E às vezes a pessoa trabalha em mais de uma empresa de forma remota, fazendo pontas ali em horários. Como é que vocês veem isso? Você, Gilberto, que lida muito com esse mundo tecnológico, e aliás a área de TI é uma das mais desafiadas nesse assunto, as empresas, os nossos clientes que trabalham nessa área, têm dificuldade de Uhum. aprender a lidar com o remoto. Parece um paradoxo, né? Que quem é de tecnologia tenha um pouquinho mais dificuldade, e as grandes big techs, inclusive, impondo a volta ao trabalho presencial, enfim, e muitas estão descobrindo um caminho alternativo, que é a visão híbrida. Tanto as empresas de tecnologia quanto de outros setores enxergam, além daquilo que é o pensamento de que o trabalho, a produtividade, com o ganho da escala da tecnologia, já está sendo flexibilizado, semanas de 4 dias. Nós já temos vários grupos no Brasil. A Mormai recentemente anunciou também que já está implementada a sua semana de 4 dias. Outros não entendem isso como a melhor opção, mas criaram um modelo híbrido em que a cada 15 dias ou a cada semana tenha um encontro, né, presencial da empresa. O que a gente observa no caso das empresas de tecnologia, muitas das reclamações dos donos dessas empresas ou dos líderes é que aquele espírito de grupo, aquela integração de 15, 20 anos, em que ele fez a empresa se tornar uma liderança no seu segmento de atuação, é porque olhava para o lado ou virava ali para a baia da frente e chamava na sala de reunião e tinha pontualmente a capacidade e velocidade de resolver alguma coisa ali percebida que não estava legal, no atendimento ao cliente, no suporte, seja na necessidade que fosse, um grupo de pessoas integradas e muito com um sentimento de pertencimento, né, por estarem dentro de um mesmo ambiente, aflorado ali, cada um no seu ritmo, mas com uma gerência, com uma gestão coordenando tudo aquilo. De repente a pessoa se vê em casa com o menino berrando, né, que não está adequado com a luminosidade, né, ideal para ele poder ficar tantas horas numa tela, ou exageros de empresas, sufocando, intoxicando as pessoas com um controle rigoroso do tempo de tela, em que pessoas demitiram seus chefes, né, e foram buscar outras opções porque não aguentavam e se sentiram escravizados pela tecnologia. Quer dizer, todos os cenários estão acontecendo. Ao meu ver, o que me parece que não é substituível nem no médio nem no longo prazo é o poder dessa interação. Agora, depende do setor, depende da cultura da empresa. Se a gente fala telemedicina, era algo que o lobby proibia que existisse, o próprio Conselho Federal de Medicina não permitia o tratamento online, né? Depois da pandemia, se tornou absolutamente liberado
e em lei, né? Quer dizer, permitido. E a melhora da saúde da população que não tinha acesso, baixaram seus custos, quer dizer, só melhorou. Então, tem muitos segmentos, tem muitas áreas em que o uso do ensino virtual ou do aprendizado virtual, do teletrabalho, é vantajoso. O ideal é cada organização, de acordo com a sua cultura e com o desafio que o mercado lhe impõe, conseguir achar o seu melhor modelo. Eu acho que está na hora de perguntar para os funcionários. Eu acho que está faltando o óbvio, né? Que é entender como eles estão. É ter uma política de recurso humano que compreende qual é a natureza do trabalho que aquela pessoa faz dentro da empresa, quando ela está longe ou quando ela está perto, junto com seus colegas. Eu dei uma consultoria para um grande grupo, uma imersão que eu fiz para 80 pessoas do Fisco de São Paulo, né? E lá teve um depoimento interessantíssimo, inúmeros estatísticos provando que houve uma melhor inclusão de gênero nas ascensões de cargos durante a pandemia, enquanto elas estavam no virtual. Mulheres tiveram muito mais oportunidades, cresceram percentualmente as suas posições de liderança e também trouxeram um aumento da produtividade. Quer dizer, talvez em trabalhos meramente burocráticos, com alguma metodologia, isso possa ser uma realidade, né? Não quer dizer que foi para elas, para eles, né, que tenha que ser para todos. Mas, Mas você tem todos os tipos mas de você resultados. concorda? O desafio é que isso já ainda não tem Um padrão. um padrão Não, bem não existe. desenhado que se ensina nas escolas, Não, que esteja nos bons livros aí de absolutamente. autores e tudo. Não É. teve um Peter Drucker que escreveu sobre Não, isso, né? definitivamente não. Estamos aí aprendendo no processo. Esse é o ponto. Uhum. Quaresma, isso afeta também esse processo de empresas internacionalizadas? Como é que funciona isso nesse seu mundo? Olha, na área, digamos, de empresas internacionalizadas, isso é bastante comum, né? Uhum. Você tem pessoas que trabalham para montadoras nos Estados Unidos, daqui de Florianópolis, que eu conheço, por exemplo, fazem parte de grupos de pesquisa que tem gente na Inglaterra, gente na Alemanha, e funciona muito bem, né? Desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo novos sistemas aí dos veículos da Ford, por exemplo, né? Mas eu acho o seguinte, a questão do híbrido, ela tem assim um ajuste de custo, né? Que realmente houve uma redução de custo, né? Então, tem muitas empresas aqui em Florianópolis, aqui, grandes empresas de TI, que trabalham 3 dias por semana no físico, né? Os demais é híbrido, né? E praticamente venderam a sede que tinham, reduziram a sede, né? Tem salas de reunião lá onde que tem esses encontros e elas estão funcionando muito bem com custo mais reduzido, com uma lucratividade maior e gerando até uma condição de salário, né? De rentabilidade dos funcionários melhor. Então, acho que cada setor tem que analisar, cada área tem a sua realidade, dependendo até da própria cultura da empresa também. Na verdade, tem setores que esse negócio de trabalho remoto, isso não existe, Não né? funciona. Você imagina aqui uma indústria indústria, de uma forma geral. A grande maioria, a parte de produção, o setor de comércio, atacado, varejo, tudo Presencial. é presencial, tirando as que foram para online definitivo. Sim. Agora, eu queria ver aqui uma coisa contigo, Gilberto, é a questão da inteligência artificial. Uhum. Como é que isso impacta? Porque parece que surgiu de uma hora para outra, mais uma vez, já vinha sendo desenvolvido, mas apareceu para o mundo assim, de repente, né? E começa a ser incorporado nos negócios, também não tem uma solução pronta, tem vários caminhos possíveis. E como é que você acha que isso vai impactar na realidade das nossas empresas? Na verdade, já está impactando, Como? né? De maneira muito concreta, né? Ah, Nós vemos o seguinte, que áreas vão ser mais afetadas e que perfil de profissões vão ser mais afetadas, já estão sendo. Todo tipo de trabalho repetitivo, contabilidade, auditoria, escrituração, tudo aquilo que é de gestão administrativa, processual, protocolar, você tem padrão. Se tem padrão, e essa é a característica da IA, da inteligência artificial, é analisar padrão, deixar algo chamado machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. Nós, quando eu falei do chat GPT, nós já estamos na IA generativa, que é algo bem mais avançado. Mas a IA fraca, que é a IA do machine learning, já é uma loucura. Porque na medida que ela entende quais são as etapas, ou que níveis de identificação... Vou dar um exemplo. Tem uma empresa de Minas Gerais que ela atende empresas que têm grande volume de itens de venda, como supermercados. Milhares de itens de venda. Ora, nós temos no Brasil milhares, sem exagero, são 5.000 portarias só na área fiscal.
Então é impossível que esse camarada que comprou, por exemplo, chocolate lá em Minas, né, chocolatado para vender na loja de Brasília, que ele consiga saber se ele tem um crédito tributário para aproveitar ou não, porque ali é um item no meio de milhares de itens de compra dele. A IA consegue ler todos ao mesmo tempo, já separar todos os créditos tributários que ele tem direito, já faz a peça fiscal, recolhe o DAF do tributo, já descontando os seus direitos. Não é lá no futuro, não. Recuperação fiscal. É no mês. Só para um grupo aqui em Brasília, eles estão gerando R$ 500 mil de economia mensal. Literalmente, humanamente impossível. Impossível. Vou dar outro humanamente impossível. Uma empresa que eu estive como conselheiro muito tempo, apoiei. Essa empresa é uma empresa de inteligência artificial na área de saúde. Eles conseguem fazer com que quem paga a conta do plano de saúde no Brasil, que são os empresários, a CNI fez uma grande mobilização, inclusive, sobre isso. É uma conta que a cada 3, 4 anos ela dobra, que inventa uma tal de inflação médica, né, de 18% a 20%. Então, ela dobra a cada 4 anos, pelo menos 5 anos. E essa empresa, uns garotos novos, 30 e poucos anos, 6 sócios, startup, né, entenderam que era simples. Pegaram uma portaria da ANS, que é o órgão controlador da saúde privada, e diz lá, quem paga a conta tem direito de auditar. Vou dar o exemplo de um cliente deles, que é o McDonald's, né? 42 mil funcionários. Nesse minuto agora, tem alguém internando, tem alguém morrendo, tem alguém nascendo, da família McDonald's, 42 mil, correto? Certo. Agora, como é que você sabe se o que foi lançado lá pelas redes de hospitais, clínicas, médicos que atendem esses 42 mil está correto ou não? Né? Aí tem lá 400 pacotes de gases. Como assim? Quem que está vendo isso, mensurando isso? A IA desses meninos conecta direto no computador, né, da operadora, e pega em tempo real e glosa imediatamente e reduz a conta. E a inflação, que um determinado cliente diziam para ele que era 18%, 20%, falando, não, a inflação dele foi 4,5% de reajuste do plano só. Impossível o ser humano. Fatos e dados. Então, quer dizer, é possível você falar tudo aquilo que for de grande escala, que exige um grau de acuidade muito precisa e que humanamente é impossível, isso, óbvio, que bom que vai ter robô, que bom que vai ter IA para nos ajudar nesse processo. Então, a mudança que isso provoca nas empresas é brutal. As funções administrativas, de gestão, as funções burocráticas, e de maneira geral, eu vejo no Poder Judiciário. Você já tem hoje um grau de implementação de inteligência artificial num negócio chamado jurimetria. É possível já ter peças prontas do escritório de advocacia, né? Já é possível ter predição se a causa tem chance de ser ganha ou não. E lá no Poder Judiciário, eles preparam as próprias análises do juiz só para uma revisão. E já pegaram um monte de coisa errada também, né? Já deu um monte de confusão, mas é um processo muito inicial. E isso ainda nem é generativo, é IA tradicional. Não tem como lutar contra isso. Isso é irrefreável. Se eu pego agora, todo mundo que tem alguma empresa precisa de vender, precisa de marketing. Ora, você pode ter realmente dentro de casa alguém muito bem treinado em ferramentas que vai conseguir montar uma campanha num nível profissional de altíssima qualidade, né? Inclusive com análise de sentimento do consumidor, usando ferramentas de IA gratuitas. Essa nova versão do ChatGPT, que foi a revolução lá de novembro, né, de 2022, que saiu na segunda-feira agora, ela agora não é só texto, é voz e imagem. Ora, então, vamos utilizar isso. Claro. Como é que não vamos utilizar? Então, os impactos serão inúmeros, para tentar resumir aqui. O Quaresma, esse assunto sozinho dava um episódio inteiro. longo. Aliás, essa sua mensagem, ô Gilberto, eu espero que atinja muitos empresários, gestores de empresas, gestoras, porque ela é muito importante. As pessoas não têm a dimensão do que está acontecendo. E aí, o Quaresma, você imagina, você tem muito contato com empresas também, igual a gente aqui, e a empresa está lá, lutando para sobreviver e com foco no dia a dia, e o mundo está pegando fogo, e as IAs estão aparecendo e tudo. Como é que uma empresa se movimenta para achar uma solução como essa? Essa trivial que você falou, por exemplo, o Gilberto, da questão do tributário, contábil, essa coisa toda. Como é que uma empresa faz para buscar uma solução para uma coisa como essa? Ou para qualquer problema que ela tenha? Olha, normalmente essas questões são até naturais, né? Porque todo mundo está correndo atrás de reduzir seu custo e da sua operação, né? Então, por essa questão tributária é algo que já é comum praticamente, tá? Então, isso está sendo muito utilizado, né? Está se utilizando agora, inclusive,
até uma empresa que nós atendemos também, na área de adiantamento de recebíveis, né? As grandes empresas já estão utilizando inteligência artificial para fazer adiantamento de recebíveis, né? Prevendo as notas fiscais que vão chegar, né? E já processando, e já definindo, e já acionando o banco, e já pagando, enfim. Então, isso já é uma realidade. As empresas que têm essas tecnologias já estão muito avançadas na venda desses produtos, né? Então, digamos assim, é algo que já está muito, já correndo muito rápido isso aí, né? É muito rápido. Porque quem não olha isso daí, está acabado, né? Pois é, agora me diz uma coisa. Você, olhando aí para esse horizonte dos últimos 10 anos, 20 anos, o que você acha que mudou, Quaresma, do ponto de vista do perfil dos profissionais das empresas? Em termos de quais eram as competências que eram necessárias estarem bem desenvolvidas no passado diante dessa realidade de hoje. Se você tiver um jovem que está entrando numa empresa hoje, o que você diria que ele deveria buscar em termos de conhecimentos e comportamentos e tudo perante o que era no passado? Ele tem primeiro que ter a formação da área, né? Isso é fundamental. Agora, o que é mais importante ainda, que talvez seja até mais importante, é ele entender o que está acontecendo, né? A facilidade de entendimento do quadro que ele está envolvido, né? E como proceder com isso daí, né? Então, hoje, aí você consegue achar uma solução para o problema, né? Porque as questões são multifacetadas, né? São multidisciplinares também. Então, hoje não tem uma coisa específica. O profissional hoje ele tem que entender praticamente de tudo, né? E saber aonde buscar isso, né? Então, aí, esse ponto aí que o Gilberto colocou da inteligência artificial, isso já ajuda muito. Que essas ferramentas todas, elas vão contribuir para facilitar justamente a integração desse profissional com o ambiente de trabalho dele. Fala, Gilberto. Eu queria complementar aquilo que eu chamo de nexialismo. Nexialismo? Eu acho que no passado o generalista era muito mal interpretado. A gente sempre admirou muito e potencializou muito O o especialista. especialista. E nós estamos entrando na era não linear, cada vez mais complexa, onde o nexialista total, e o nexialista é tudo. Vou dar um exemplo, Ulisses, dar um exemplo concreto. O Ozempic é uma medicação que surgiu para diabetes. E alguém pivotou a aplicação dela, bilhões de dólares de faturamento, que é a Nordisk, lá na Escandinávia, que é o nome do laboratório, porque passou a emagrecer efetivamente as pessoas. Ora, o que teria a ver o Ozempic com a indústria da aviação civil norte-americana? Por que os donos da aviação norte-americana foram até o presidente da Nordisk perguntar se de fato aquilo haverá de ser uma escala humana, global, se concorrentes virão, se nós teremos um cenário de mudança. Qual a razão de donos de companhias aéreas terem buscado essa informação? Pelo simples fato de que quem faz o roadmap de futuro da sua empresa, quem planeja, entendendo as tendências e cenários de futuro, e é o caso, né, na minha opinião, de um trabalho fundamental da própria consultoria egrégora, né, para esses clientes, é capaz também de antecipar algumas possibilidades. Por exemplo, que é, uma vez emagrecendo grande parte do usuário da aviação, você tem uma redução no consumo de combustível. Ao mesmo tempo que você tem diminuição dependendo do espaço de cadeiras. Então, você está falando de algo que, em tese, não tem nexo nenhum, mas o nexo é absoluto. Então, quanto mais ampliar o repertório, quanto mais esse jovem, ou quem quer que seja na empresa, mas os jovens são mais curiosos. Essa formação que o Henry falou, para ele é tutorial de YouTube. A dificuldade das universidades hoje de formarem é porque o nível de imediatismo, instantaneidade de conhecimento e aprendizado que essa turma tem, eles querem pôr a mão na massa e eles aprendem sozinhos. E para nós é muito difícil entender isso. Por que você tem universidades, como a Universidade Católica de Brasília, que está podendo agora te dar um mestrado em forma de trilha? Você faz uma trilha de conhecimento, depois outra. Né? Trilhas separadas, de temas diferentes. Mas se essas trilhas aqui tiverem convergência e nexo com determinada temática, você tem um mestrado automaticamente reconhecido. Então, os diplomas, a formação acadêmica, a formação técnica precisa se ajustar
a velocidade dos tempos, onde o conteúdo ele é tutorial hoje. Então, esses jovens eles precisam estar ampliando permanentemente, sob o risco de serem jovens velhos, eles próprios ultrapassados, o que dirá a geração baby boomer, as gerações um pouco mais antigas, né? Que precisam se desconstruir, precisam de auto-obsolescência, precisa ampliar o repertório. Quanto mais a caixa de ferramenta tiver ampliada, maior a capacidade que eu terei de tomada de decisão baseada em diferentes conhecimentos que eu posso integrar de maneira natural, porque aquilo é parte. E leitura nesse sentido é fundamental, vivência é fundamental, tempo sabático é fundamental, Fundamental. tudo isso é fundamental. Ou seja, o novo humano passa pelo processo de uma abertura mental, de acrescentar o termo holístico aqui do Henrique, é muito bom, né? De uma observação mais holística da vida, de uma integração melhor. A biomimética, no último congresso de inovação da CNI no ano passado, eu fiquei maravilhado de ver gringos lá dos Estados Unidos, do Canadá, vindo falar sobre bioinovação. Grandes, moderníssimas evoluções tecnológicas de equipamentos, de sistemas, baseado na observação da natureza, do design da natureza. Isso está dentro do nexialismo. É esse grau de amplitude e oportunidade que o novo mundo traz. Vou pegar esse gancho aqui do Gilberto. Fantástico, né, Quaresma? Foi fantástico agora aqui. Tem que começar na base, quer dizer, não adianta só agora, né? É. Então, o processo educacional, você vê, por exemplo, na China, que a criança já, ou as famílias que têm um pouco mais de dinheiro, estão investindo horrores. A criança de 2, 3 anos já tem aula de música, né? Aula de música, aula de robótica, né? Por quê? Porque a música, nos primeiros anos, ela estimula certas regiões do cérebro, né? Que facilitam todo o aprendizado, né? Não sabia, então, que maravilha saber isso, que bom. Essas metodologias, assim, para a criança, né? São fundamentais, né? Então, isso está sendo usado agora, até na Noruega, né? Se voltou a escrever, né? Fazer letra cursiva livro e tal, em papel, né? Livro em papel, né? Sim, sim. Israel tem uma metodologia bem interessante, que é aplicada, inclusive, em algumas escolas, no SESI do Rio Grande do Sul, em algumas escolas públicas, tem uma metodologia de Israel, que são jogos, né? Para as crianças, onde você não tem quem ganha, todo mundo ganha, né? Colabora. Você vai desenvolvendo toda aquela forma de trabalho que você vai preparando para o aprendizado. Então, quando você receber o conhecimento, ele já vai entrar de uma certa forma mais fácil, digamos, né? Vejo, então, o recado que fica, que vale para todos, vale para os empresários, para os estudantes, para os colaboradores das empresas de uma forma geral, é que você tem que estar aberto a aprender sempre, curioso sempre, tem que se oxigenar o tempo todo a sua visão, se permitir olhar a vida por outros prismas, né? E isso é uma forma de reinvenção do ser humano. E isso me chama a atenção mais ainda dentro da nossa proposta da Egrégora, que ela nasceu com esse objetivo de dar atenção especial ao ser humano por trás das estratégias da governança. Eu estou vendo aqui por trás das tecnologias do mesmo jeito. Você trabalha com isso, Gilberto. Perfeito. Né? O que acontece é que quanto mais a gente desenvolve os métodos, desenvolve as tecnologias, as possibilidades e tudo, mais a gente está tendo que cuidar do ser humano que está por trás disso tudo. Porque se ele não estiver bem equacionado, bem preparado, bem desenvolvido, o processo fica capenga, fica incompleto. É tão real o que você está dizendo, e é tão bom ver, né, que a consultoria tem esse foco, que a maior autoridade do mundo hoje em inteligência artificial se chama Ka-Fu Lee. É um chinês, ele foi engenheiro da Microsoft e do Google, ok? Ele é dono de um venture capitalist lá para investimento em startups. É um gigante e é o cara que assina no Fórum Econômico de Davos a cadeira, né, do tema de inteligência artificial. Não é realmente pouco relevante. Não. Esse cidadão é muito relevante. Eu recomendo, como já recomendei alguns livros aqui hoje, ler um dos livros dele, que é 2041. IA 2041. Um livro fascinante. E ele traz sobre essa sua fala, Cavalcante, ele diz a mesma coisa de um outro jeito. Ele fala que
diante da disrupção tecnológica imposta à humanidade pela IA ou pelas outras novas tecnologias, eu adoraria a gente falar aqui sobre tokenização da economia, que vai ser uma revolução que está vindo. Nós vamos ter muitos outros A temas aí gente, para outras oportunidades, né? na próxima temporada, eu te chamo de Pronto, novo. vai ser um prazer. Mas ele diz que o futuro de alguém impactado por essas mudanças radicais tecnológicas da IA, o futuro tem três Cs. Três Cs. E é completamente humano o que ele está dizendo. Completamente humano. Ele fala aqui, a primeira questão é consciência crítica. Hum. Você não vai sobreviver, e lembra do repertório, lembra da necessidade de você ampliar, né, a tua caixa de ferramentas, de você ter realmente, em certo nível de profundidade, uma variedade de conhecimentos. Adorei essa história que o Henrique contou aqui, né, da cultura, né, do lúdico com o técnico. Os meninos, né, precisam aprender, na verdade, não é hard skill, eles precisam aprender soft skill, Soft skill. né, das relações, enfim, né? Mas ele diz que consciência crítica é um ser muito importante. Porque, do contrário, os 250 toques que você hoje dá numa tela, o algoritmo sabe mais de você do que você mesmo. O nível de manipulação, indução a consumo, a polarizações, a conflitos, etc., enriquece com 760 bilhões de dólares em publicidade online as big techs. Então, realmente, eu, como humanista digital, preciso falar sobre isso. Esse primeiro C é consciência crítica. E você não vai ter consciência crítica sem contraditório. E dentro das organizações, esse contraditório é a parte mais rica que pode existir, né? O dia que alguém colocou o dedo no nariz do Steve Jobs e disse para ele que tinha que se criar, a Apple tinha que se criar um telefone, porque ele já tinha o iPod, porque já existia o BlackBerry com e-mail, já um tocador de música com e-mail, e aí ele disse que ele era uma empresa de computadores, que a Apple não era uma empresa de telefone. E a equipe brigou com ele e o convenceu. Também depois que convenceu, ele era o gênio da coisa que fez acontecer e revolucionou a humanidade, o iPhone. Revolucionou a humanidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse primeiro C é consciência crítica, contraditório, capacidade humana, como disse também o Yuval Harari, que nos trouxe até aqui foi o poder diplomático de negociar. O lobo não negocia com o cordeiro. Nós demos conta de negociar, nós nos estabelecemos como estados. Nós estamos aqui. Muito ainda para melhorar. O segundo C do Kai-Fu Lee é fantástico, que eu acho. Curiosidade. Ser curioso. Não matar essa criança interior, que quando pequeno, toda a ciência se desenvolveu em cima disso. E haverá de se desenvolver na corrida do espaço profundo, na nanobioinformática, na computação quântica, em tudo que vier por aí, virá a partir dessa curiosidade. Finalmente, o último C, que ele chama, que eu amo muito e está dito aqui de novo pelo Henrique, é criatividade. Então, nós precisamos não falar para mim, para de inventar moda. Menina, não invente, pelo amor de Deus, não inventa moda, né? Nós precisamos valorizar, potencializar os colaboradores que, de alguma maneira, trazem algo que, a priori, não faz sentido para o modelo enquadrado, formatado, que normalmente nos acostumamos. Isso merece um episódio específico para a gente explorar a fundo. Tá bom. Tá? Ô, Quaresma, falando em livros, você está lançando a 4ª edição do seu livro. Você podia comentar conosco sobre isso? Isso é muito, né? Conheço, fantástico. Ele está sendo, digamos, preparado, né? A 4ª edição. A primeira edição foi em 2012, o Fator China. E de lá para cá sofreu, né? Claro, alguns ajustes. Na pandemia a gente acabou, esgotou, né? Que era o Fator China, o novo normal, que era já, ele já adaptado à nova normalidade do mundo, né? E depois, quando veio aí a pandemia, realmente aí esgotou o livro. E aí nós fizemos aí o Fator China, os novos negócios já, que seriam os novos negócios pós-pandemia, né? De como o mundo se conformou de outra forma pós-pandemia, né? E agora estamos preparando aí a 4ª edição também, que não vou revelar ainda qual é o tema principal, mas dar um spoiler, mas justamente nessa linha desse novo momento, né? Agora da China com o mundo, né? Porque tudo mais, né? Então, assim, é um novo momento que a gente está vivendo realmente no mundo, né? A gente está vivendo um momento muito, muito crítico, assim, que tem muita mudança acontecendo aí nesse fluxo de investimento e do comércio internacional. Gente, aqui com vocês dois, vamos ter episódios lá na frente, um para tratar contigo sobre essa questão que você comentou desse livro aqui, dos Cs da criatividade, da conexão, etc.
e com o Quaresma essa parte da China, que é interessante, que a gente tem que ajudar a disseminar para os Com empresários certeza. e empresários de todo o país. Eu queria agradecer muito, sabe, a presença de vocês, a riqueza de conhecimento, experiência, né, e a prontidão com que vocês aceitaram o convite para estar conosco. E, Gilberto, você que está aqui em Brasília, né? Você quer deixar uma palavra final aí para os nossos amigos? Claro, com prazer. Ah, Primeiro, te agradecer por esse convite, a Cris Kozovitz, muito obrigado, né, pelo carinho da lembrança do meu nome, pelo privilégio que me deram de conviver com você e com o Henry, né, de rever esse querido amigo. Já estou muito curioso pela leitura, porque afinal a nova hegemonia global de poder é a China, é, é a transição do Atlântico para o Pacífico, em definitivo, o mundo vai caminhar para isso, né, e os paradigmas vão mudar em função disso também, mas é para dizer que eu acho que nós estamos num momento maravilhoso do nosso existir. Cada qual tem uma oportunidade de entender que agora é o seu tempo. Houve um tempo que foi do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, que fizeram transições fundamentais para a nossa geração estar aqui. Agora a gente está no primeiro momento que a humanidade tem 5 gerações coexistindo. Isso nunca tinha acontecido. todo 5 mundo vivo gerações. junto numa Tudo mesma. junto, nas É, famílias e, no caso, pelo menos 3, podendo até chegar a 4 gerações dentro das empresas. Né? No mínimo 3, no sentido da em comum. geração prateada. Né? É, E isso significa que é uma oportunidade maravilhosa de ponte entre o legado e a visão da audácia, da ousadia, da transformação. Se nós entendemos assim, nós não vamos ter medo de nada que tenha. E outra coisa, quando se centra dentro do humano, na sua espiritualidade, sobretudo, né, eu acho que esse poder de relacionar em qualquer tempo com quem quer que seja, passa a ter uma dimensão muito mais profunda de conexão. E esse é um caminho que eu pessoalmente sigo, né, da meditação há mais de 35 anos, e entendo que cada vez mais a humanidade, dentro do mundo complexo, vai precisar reconectar na sua espiritualidade. Não falo de religião, falo mesmo dessa divindade interna que cada um chame como quiser. E fico feliz em poder falar também sobre isso. também. Aliás, também tem conexão com a egrégora. Sim. Ô, Quaresma, palavrinha final aí para a gente encerrar. Nós estamos com o tempo já no limite. Eu queria, Ah, primeiramente, agradecer, né, Cavalcante, a Cris e a companhia aqui do Gilberto, né, que já não revia há muito tempo, né? Um momento muito importante, assim, de troca de informação. Eu acho bem no foco aí também da egrégora, né? Que está com um trabalho espetacular aí, que eu acho que realmente é o futuro aí na área de gestão e desenvolvimento aí econômica das empresas. muito então a vocês, como já disse, a Cris, ao Rafa, que estão aqui na produção, são os nossos parceiros fantásticos nesse projeto. E eu queria deixar um recado aqui para você, que está nos acompanhando, que nos incentiva a continuar com esse trabalho, você que já faz parte dessa nossa egrégora, tá? Seja sempre alinhado conosco. Eu queria, palavra final, nós agora vamos estar divulgando aí essa agenda nas próximas semanas, nas nossas redes sociais e tudo, e já tem uma agenda aí de vários episódios já programados com temas, cada um mais Maravilha. provocativo e mais diferente aí para a gente desenvolver. Obrigado, gente. Gratidão. Até. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Tchau, Henry. Obrigado.